Carro com placa do lado. Moto com placa do lado. Pode isso? Quer saber o que a legislação de trânsito diz a respeito? Então, vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Bisório de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em trânsito e transporte, e hoje vamos esclarecer uma dúvida que incomoda muita gente. Posso mudar a placa do meu veículo de lugar? A resposta é: depende. Acompanhe aqui comigo a explicação completa. Aqui nessas imagens a gente vê então uma coisa muito comum hoje em dia, que são as motos customs, as motos estradeiras para viagem principalmente, colocando a placa num lugar diferente. Então a placa, ela originalmente é num lugar, mas o pessoal acaba vendendo aqui alguns acessórios para mudar a placa de lugar. Ao invés de colocar atrás, na posição tradicional, ela vem ali para o lado. Aqui uma visão um pouco mais de perto, uma moto emplacada aqui no Brasil, como a gente vê. Temos o catadióptrico aqui em cima. Temos a luz de placa e a placa em si. E aqui muita gente deve estar perguntando onde é que está a sinaleira traseira, luz de freio, luz de posição. Ela é integrada aqui em ambos os lados, pisca, luz de freio e tal. Algumas motos são assim. E aí? Posso tirar a placa daqui e colocar em outro lugar? Já vamos ver. E carro? Carro também acontece isso. Eventualmente a placa não está aqui no meio. Vai estar no canto do para-choque. Por quê? Bom, esse carro aqui não é muito comum no Brasil, é um Alfa Romeo. Então o design do carro aqui não permite que eu coloque a placa aqui na frente. Então ela vai cair aqui para o lado normal. Um outro exemplo que todo mundo deve estar pensando agora, que está até na capa do vídeo inclusive, é o Mitsubishi Lancer, que é um sedã japonês da Mitsubishi. Ele em algumas versões ele não tem a placa no meio, tem a placa no canto. Que versões são essas? São as várias gerações do Mitsubishi Lancer Evolution, ou Evo, que tem a placa do lado. Mas por quê? Por que essa placa está ali do lado? Já vamos saber. Porque no Mitsubishi Lancer Evo, motor turbo, o turbo é acompanhado do intercooler. Então o que o intercooler é? É um radiador de ar, que a gente vê aqui na frente. Então aqui não é o radiador do motor, onde passa a água. Não é o radiador do dissipador do ar-condicionado, nem o do motor, é o do intercooler. Então o ar passa aqui dentro, é resfriado, ele ganha um pouco mais de densidade. E aí sim vai para a admissão do motor, dando um melhor desempenho para o motor nesse caso. Então a Mitsubishi optou em não colocar a placa aqui na frente para não atrapalhar o fluxo de ar para o intercooler. Mas pode rodar sim no Brasil? Bom, todos os carros têm um CAT. Eles foram submetidos a um processo que culmina com a emissão de certificado de adequação à legislação de trânsito. Então, nesse carro aqui, nessa versão, ou em outros modelos de outras montadoras que talvez tenham a placa do lado ou já tiveram em algum momento, isso foi pré-autorizado. E como é um modelo mundial, lá fora do Brasil também é assim, nesse modelo especificamente, o Evolution, com o intercooler, então ficou assim. E aqui? Aqui um Lancer normal. Na verdade, no Brasil, a maioria dos Lancers são normais, porque o Evolution foi fabricado até 2015, importado até 2015. E o Lancer normal foi até 2020, mais ou menos. Mas, obviamente, que 95% desses modelos Lancer são normais, ou seja, não são Evolution. São carros mais pacatos, não tem motor turbo, não tem um intercooler, então não necessitam que a placa fique aqui do lado. A placa vai ficar lá na frente mesmo. Beleza. Então, bem rapidamente, o CTB diz lá no artigo 115 que o veículo será identificado externamente por meio de placas e isso tudo vai ser regulamentado pelo CONTRAN. O que o CONTRAN fez? Regulamentou através da resolução 969 de 2022. E ela diz o seguinte, que lá no anexo 1 dela, está aqui embaixo, as especificações serão dadas da placa, da PIV no caso, porque a resolução 969 fala da PIV, placa
de identificação veicular, ou a placa Mercosul. Beleza. Lá no anexo diz o seguinte, ó, item 5, fixação da placa. A PIV deve ser afixada no habitáculo original do veículo. Vejam aqui, original do veículo, não é um outro local qualquer. Tem que ser aquele que o fabricante determinou. Sempre em primeiro plano, no caso ali do Mitsubishi Lancer vai estar ali em primeiro plano a placa, nas extremidades dianteira e traseira, como a gente já conhece, sem nenhum tipo de obstrução à sua visibilidade. Seguindo, figura 1 ainda dentro do item 5. Lá embaixo, no item 5.7, diz o seguinte: nos casos em que não for possível fixar a PIV dianteira ou traseira no eixo central do veículo ou em seu habitáculo original, ela deverá ser fixada preferencialmente no quadrante direito, como a gente já tinha falado. Excetuam-se do contido no item anterior os veículos de 2 ou 3 rodas. Então, vamos pegar aqui um carro normal, um caminhão, uma caminhonete, especialmente caminhão ali, algum equipamento, algo do tipo, que vai impedir a colocação da placa no local ali determinado pelo fabricante. Aí sim eu posso tirar a placa do local. Mas isso não acontece com as motos e triciclos, veículos de 2 ou 3 rodas. A placa não pode sair do local original. Perfeito? Então, as motos que colocam a placa do lado estão ali incorrendo numa infração. Seguindo adiante. Artigo 60 da Resolução 969, da parte principal. Descobrimento, do que está nessa resolução vai implicar infrações, e aqui as infrações que serão cometidas em relação à resolução. Inciso 1, artigo 221. Aí olhem lá a linha E. Fala o seguinte: veículo com a PIV fixada em desacordo com as especificações de fixação estabelecidas nesta resolução. Lá no anexo 1, lembram que lá dizia que não pode a PIV ficar fora do habitáculo original, só se tiver um motivo muito forte para isso, como num caminhão, numa caminhonete, sei lá, a instalação de algum tipo de equipamento, de mecanismo operacional que vai impedir a colocação da placa. Mas isso não vale para motocicleta. Seguindo adiante. Tá, mas a gente falou da PIV, placa de identificação veicular. E a placa antiga, a placa cinza particular, ou vermelha, ou outras cores, que é a PNU, Placa Nacional Única. Como é que funciona? A resolução 231 falava alguma coisa? Vamos ver aqui. Olha o que ela falava, mal e parcamente. Ela dizia que, após o registro no órgão de trânsito, cada veículo será identificado por placas dianteira e traseira, afixadas em primeiro plano e integrante do mesmo. Só falava isso, que tinha que estar no primeiro plano, fixada lá, na parte dianteira e na parte traseira, e deu. Não falava de inclinação, horizontal, vertical, profundidade, não dizia nada. Ao contrário da resolução 969, a resolução mais moderna da PIV Mercosul. Beleza. Mas o que a gente faz então, quando encontra uma placa fora do habitáculo? Aí a gente corre para o Manual Brasileiro da Fiscalização de Trânsito, MBFT. Lá na ficha do artigo 221, que é portar no veículo placas de identificação em desacordo com o especificado pelo CONTRAN, especificações ou modelo do CONTRAN, a gente vai encontrar a seguinte situação na coluna quando autuar, aqui do lado. Então lá no item 9, vamos dar uma ampliadinha aqui. 9. Então, quando autuar, quando o veículo estiver com a placa fixada fora do habitáculo original do veículo, certo? Ou em desacordo com as especificações previstas na resolução do CONTRAN 969. A gente sabe que a 969 é placa do Mercosul PIV. Então essa segunda parte aqui, obviamente, se refere apenas à PIV. PIV, resolução 969. Já essa primeira parte, antes do e ou, ela não fala em resolução, ela não fala em tipo de placa. Então aqui é tanto para a PIV quanto para a PNU, Placa Nacional Única. Ou seja, resolução 231 e resolução 969.
Então, se a 231 não fala nada, fala muito pouco a respeito da fixação, a outra resolução mais recente, a 985, que trouxe aqui o MBFT, vai dizer que a placa não pode ficar fora do habitáculo original do veículo, seja que placa for. E lá na coluna que fala dos exemplos de campo observações, tem um que se adequa exatamente a esse caso. Item 16. Placa podendo ser fixada no habitáculo original do veículo, encontrada em outra posição que dificulte a visualização. Resumindo então, a placa tem que estar no habitáculo original previsto pelo fabricante. Se não for assim, existe infração de trânsito lá do artigo 221 do CTB. Achou o conteúdo desse vídeo útil? Então compartilha com seus amigos se puder. Já aproveita e te inscreve no canal para receber as novidades e até a próxima.